Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre afim junto e afim separado. Então, vamos lá! Bom, na língua portuguesa nós temos afim junto e afim separado, que vem aí na locução a fim de. E qual que é a diferença entre eles? Você sabe? Vamos ver isso agora. Bom, vamos começar com afim junto. Afim junto é um adjetivo que expressa afinidade, aproximação, algo em comum como objetivos, ideias, interesses, entre outros. Por exemplo, nós temos um objetivo afim, fazer a empresa crescer. Você também gosta de hip hop? Finalmente um gosto musical afim. Eles não possuem nenhum interesse afim. Será que deveriam se casar? Bom, aqui nós temos afim com o sentido de algo em comum. Tanto é que poderia ser facilmente substituído por expressões do tipo em comum ou algo do tipo. Por exemplo, nós temos um objetivo em comum, fazer a empresa crescer. Você também gosta de hip hop? Finalmente um gosto musical em comum. Eles não possuem nenhum interesse em comum. Será que deveriam se casar? Então, afim tem sentido de algo em comum. É importante destacar que afim é um adjetivo que está sendo usado aí como adjunto adnominal, que é quando o adjetivo acompanha o substantivo. Então, temos aí afim acompanhando o substantivo objetivo. No segundo exemplo, nós temos afim acompanhando o sintagma nominal gosto musical, em que gosto é o substantivo núcleo desse sintagma. E no terceiro exemplo, nós temos afim acompanhando aí o substantivo interesse. Bom, e quando o adjetivo está fazendo essa função de adjunto adnominal, ele vai sempre concordar com o substantivo que acompanha. Logo, se o substantivo estiver no singular, o adjunto adnominal também vai para o singular. E se estiver no plural, também vai para o plural. Então, por exemplo, nós temos objetivos afins, fazer a empresa crescer e se consolidar no mercado. Você também gosta de jazz e hip hop? Finalmente, gostos musicais afins. Eles possuem poucos interesses afins. Será que deveriam se casar? Bom, então aqui nós temos afim no plural porque cada um dos seus substantivos que acompanha foi para o plural. Então, o adjunto adnominal acompanha indo para o plural também. Agora vamos para a locução a fim de. A fim de é uma locução que expressa objetivo, finalidade e interesse, normalmente em algo ou alguém. Por exemplo, abri minha própria empresa a fim de adquirir independência profissional. Estávamos a fim de comida italiana, então fomos a um restaurante italiano. Bernardo está a fim de Madalena, por isso chamou-a para sair. Então, nós temos aí a fim de como uma locução prepositiva com sentido de interesse em algo ou alguém. Tanto é que poderia ser facilmente substituída aí por expressões como com interesse em, ou algo do tipo. Abri minha própria empresa com interesse em adquirir independência profissional. Estávamos com interesse em comida italiana, então fomos a um restaurante italiano. Bernardo está interessado em Madalena, por isso chamou-a para sair. É importante destacar que a locução prepositiva atua como preposição, conectando termos de uma mesma oração. Normalmente conecta substantivos ou termos com função substantiva. Temos aí no primeiro caso, adquirir independência profissional. O adquirir aí é um verbo que não está atuando como verbo de fato, mas como substantivo porque está no infinitivo. Então, ele está sendo conectado aí pela preposição ou locução prepositiva a fim de ao restante da oração. No segundo caso, temos aí o sintagma nominal comida italiana, que tem como núcleo o substantivo comida, sendo conectado pela locução prepositiva a fim de ao restante da oração. E no caso, a oração aí, estávamos a fim de comida italiana. No terceiro exemplo, nós temos o substantivo Madalena sendo conectado pela locução prepositiva a fim de ao restante da oração. No caso, a oração Bernardo está a fim de Madalena. Bom, então a fim de é uma locução prepositiva, atuando como preposição conectando substantivos de uma mesma oração. Mas nós também temos outra locução, que é a fim de que é uma locução conjuntiva, atuando aí como conjunção, conectando uma oração à outra, ou seja, conecta diferentes orações. Então, no primeiro caso, temos uma preposição conectando elementos de uma mesma oração, e no segundo caso, temos a conjunção conectando duas orações diferentes. Então, na oração que nós vimos, abrir minha própria empresa a fim de adquirir independência profissional, nós temos a fim de como locução prepositiva conectando
O verbo adquirir, que no caso aí tem uma função substantiva por estar no infinitivo, então está sendo conectado aí pela locução prepositiva a fim de ao restante da oração. No caso aí nós temos uma oração apenas, porque tem apenas um verbo aí atuando como verbo de fato, que é o verbo abrir. Adquirir, como vimos, está atuando aí como substantivo. Então temos uma oração apenas e a fim de está aí conectando termos de uma única oração. No segundo caso, nós temos abrir minha própria empresa a fim de que adquirisse independência profissional. Nós temos aí a locução conjuntiva a fim de que, atuando como conjunção, conectando diferentes orações. Está aí conectando a oração adquirisse independência profissional, que é uma oração formada aí pelo verbo adquirir, e está sendo conectada aí pela conjunção a fim de que a oração abrir minha própria empresa. Então, está conectando aí duas orações diferentes. E como vocês podem ver, temos duas orações diferentes porque tem dois verbos aí. Na primeira oração, o verbo abrir e na segunda oração, o verbo adquirir. Agora vamos retomar brevemente o conteúdo visto. Nós vimos então a diferença entre a fim junto e a fim separado, que vem aí na locução a fim de. No caso de a fim junto, expressa algo em comum, normalmente objetivos, ideias, interesses. Por exemplo, temos interesse afim ou temos interesses afins. Lembrando aí que a fim atua como adjetivo com função de adjunta de nominal, acompanhando aí um substantivo, no caso, substantivo interesse. E o adjunta de nominal vai sempre concordar com o substantivo que acompanha. Então, se o substantivo está no singular, o adjunta de nominal também vai para o singular. E se o substantivo está no plural, o adjunta de nominal também vai para o plural. E no caso de a fim de, nós temos uma locução que expressa objetivo ou interesse em algo ou alguém. Por exemplo, ele está a fim de comida italiana. Ele está a fim de uma pessoa. Nós temos aí a fim de atuando como uma locução prepositiva e está conectando aí os sintagmas substantivos comida italiana e uma pessoa ao restante da oração. Também vimos a diferença entre a fim de e a fim de que. A fim de é uma locução prepositiva conectando substantivos de uma mesma oração, como abrir minha própria empresa a fim de adquirir independência profissional, em que há uma oração apenas, porque temos apenas um verbo atuando como verbo de fato, que é o verbo abrir, e adquirir aí não atua como verbo de fato, mas sim como substantivo, e está sendo conectada aí pela locução prepositiva a fim de ao restante da oração. No caso da locução a fim de que, nós temos uma locução conjuntiva, atuando como conjunção, conectando duas orações diferentes. Então, por exemplo, abrir minha própria empresa a fim de que adquirisse independência profissional. Nós temos aí a fim de que atuando como conjunção, conectando duas orações diferentes. Abrir minha própria empresa, uma oração formada pelo verbo abrir, e adquirisse independência profissional, uma oração formada pelo verbo adquirir. Então é isso por hoje. E aí, gostou? Já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição deste vídeo. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!